No dia 13 de abril, o restaurante Maruja, em Crestuma, recebeu o jantar do núcleo PSD de Sandim Olival, Leveiro e Crestuma. O dia foi de festa, apesar de haver vários assuntos em cima da mesa. Basicamente é uma comemoração, faz precisamente agora, este ano, 18 anos, da elevação das 4 freguesias à vila. E foi no mês de abril, foi no dia 19 de abril, e o motivo principal é esse, que por acaso e por uma feliz coincidência, coincidiu também com a proposta e a moção que nós levamos, porque já antes tínhamos levado à Assembleia da União de Freguesias de Sandim, Olival, Leveiro e Crestuma, levamos à Assembleia Municipal de Gaia, por acaso fui eu que apresentei a referida moção, e também coincide com a altura das eleições europeias, e por isso há vários motivos pelos quais o jantar se realiza hoje. O tema da desagregação da União de Freguesias em questão acabou por ganhar mais destaque do que o festejo da elevação à vila, uma vez que dias antes, em Assembleia Municipal, todos os autarcas votaram contra essa desagregação, mesmo Manuel Azevedo, que tinha admitido ser a favor. Esta ideia de celebrar a identidade de cada uma das freguesias é uma ideia muito grata ao PSD, porque o PSD está, no fundo, enraizado, ou tem as suas raízes, as suas origens, exatamente em comunidades pequenas como estas, e julgo que é uma forma de darmos seguimento àquilo que tem sido alguma iniciativa que nós temos tido no Conselho. Julgo que fomos precursores. Mal o Governo anunciou a possibilidade de haver como uma revisão relativamente à lei que extinguiu as freguesias, imediatamente o PSD apresentou uma moção nesse sentido, uma moção da desagregação de freguesias em todas as uniões de freguesias e também na Assembleia Municipal. Naturalmente lamenta-se que o Partido Socialista, dizendo que está a favor, vote contra este objetivo. Acho que é um contrassenso, mas que naturalmente nós deixamos para segundo plano. Aquilo que é importante é celebrarmos, no fundo, a identidade de cada uma destas freguesias. Eu não entendo como é que em 20 dias as pessoas mudam de opinião. Não entendo como é que as pessoas, eu estou a dizer 20 dias, porque pelo meio há mais uma Assembleia de Freguesia, a pedido do Movimento Cívico de Sandim. Confrontado nessa Assembleia, o Sr. Presidente da Junta diz perentoriamente que irá sempre lutar pela desagregação. Ou seja, você vai ter que perguntar ao Presidente da Junta o porquê desta mudança de opinião de 20 dias. Até porque o próprio teor do documento, como é óbvio, o PSD funciona em conjunto, o próprio teor do documento é muito parecido, com pequenas adaptações, entre aquilo que foi a Assembleia de Freguesia de Sandim Olival, Leveiro e Crestuma, e aquilo que foi a Assembleia Municipal. Os intervenientes acreditam que se perdeu o sentimento de pertença das freguesias e que a população deveria ser ouvida nesta questão. Salientam ainda que não houve ganhos com esta união e que o Partido Socialista diz que quer a reposição das 24 freguesias, mas não luta por ela. As freguesias têm um sentimento de pertença muito maior. Eu, por exemplo, estou a viver na casa onde nasci e, portanto, existe um sentimento completamente diferente daquele que se vive no meio urbano. E aquilo que aqui acontece é que nós deveríamos, com esta desagregação, ou poderemos eventualmente reivindicar com esta desagregação, a tal identidade que eu acho que se perdeu, porque muitas vezes até a rivalidade que existia entre as próprias freguesias era uma rivalidade sadia que permitiria, no fundo, que as próprias comunidades pudessem ter orgulho próprio e pudessem naturalmente querer fazer melhor do que a comunidade ao lado. A fusão de freguesias foi feita pelo PSD, mas o atual Presidente da Câmara não pode lavar as mãos como bem lhe apetece, porque também ele e o Vice-Presidente, eram na altura vereadores, votaram a favor. E o PSD não precisava de nenhuma muleta para que fazer passar. Porquê? Pura e simplesmente porque tinha uma maioria confortável, idêntica à que tem hoje o Partido Socialista, idêntica. E por isso, por muito que queiram agora dizer que querem as 24 freguesias, esta é a verdade dos factos. Mas ainda bem que quer. E isso ainda é mais estranho, quando o Presidente da Câmara quer as 24 freguesias, e já o disse publicamente, que o Partido Socialista na Assembleia Municipal vote contra. E a justificação de ser uma proposta atemporal e fora do tempo, para mim não tem qualquer sentido. Em ano de eleições europeias, este tipo de atividades também é importante e pode ser crucial, primeiro na criação da identidade europeia e depois na vitória do partido. Porque as eleições europeias ganham-se com a mobilização local
porque como vota muito pouca gente, 70% das pessoas abstêm-se, e não vai ser diferente este ano dos 5 anos anteriores, e portanto um núcleo de pessoas que só são 30% vai votar. Portanto, quanto o partido que mais mobilizado estiver na base, é aquele que vai ter melhor resultado eleitoral. Portanto, este ano é muito importante para o PSD este tipo de mobilização, porque o pode ajudar a ganhar as eleições. O interesse nacional sobrepõe-se sempre ao interesse europeu, mas é um erro, porque hoje dependemos quase todos de políticas europeias, por mais que o queiramos negar. São os fundos comunitários, são a política da imigração, são as extremas direitas que estão a surgir em todo lado. Portanto, a Europa condiciona a política europeia, o próprio modus vivendi dos portugueses, mas o que é um facto é que para as pessoas isso ainda fica longe. A noite terminou com uma visita surpresa do cabeça de lista do PSD às eleições para o Parlamento Europeu, o gaiense Paulo Rangel.